Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. Boa noite também àqueles que nos acompanham ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube. Damos início agora à reunião para assinatura da Carta de Presidente Prudente contra o trabalho infantil, proteção dos direitos das crianças e adolescentes, elaborada pelo Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente e região. Já estão presentes na mesa desta reunião os integrantes do Fórum, Dr. Moser Luiz Silva Brenes, juiz do trabalho e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência do TRT da 15ª Região. Doutora Renata Aparecida Crema Botasso, representante do Ministério Público do Trabalho. Dr. Marcos Akira, promotor da Infância e Juventude. Doutora Aline Letícia Inácio Mosqueta, representante da OAB 29ª Subseção em Presidente Prudente. Doutora Maria Helena Veiga Silvestre, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. E Paulo Oliveira, representante do Conselho Intersindical. Nesse momento, para dar início a esta reunião, passo a palavra ao Dr. Moser Brenes. Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a esta reunião para assinarmos aqui, colhermos o compromisso dos senhores candidatos à Carta de Presidente Prudente. Eu cumprimento e agradeço ao presidente da Câmara, o vereador Demerson Dias, na pessoa de quem eu estendo também meus cumprimentos aos demais vereadores e servidores da Casa. Agradeço pela cessão do espaço e por todas as medidas sanitárias e providências sanitárias que esta Casa tomou para que o evento ocorresse com segurança. Cumprimento a Procuradora do Trabalho, doutora Renata Crema Aparecida Botasso, o promotor de Justiça, doutor Marcos Akira, a advogada doutora Aline Mosqueta, representando a OAB, a senhora Maria Helena Veiga Silvestre, que representa a Secretaria de Assistência Social do município de Presidente Prudente, e também é gestora do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que existe no município. E cumprimento o Dr. Paulo de Oliveira, que representa o Conselho Intersindical de Presidente Prudente. Pois bem, esta noite tem um significado muito importante para todos que se preocupam com o futuro das nossas crianças e adolescentes. Uma vez que essa reunião foi marcada para que os senhores candidatos a prefeito do Presidente Prudente firmem compromisso público de, uma vez eleitos, promovam a infância e combatam o trabalho infantil em nossa cidade. Isso porque esta mazela social que tanto mal faz às nossas crianças e adolescentes consiste em grave violação dos direitos humanos e afronta os princípios constitucionais do dever de proteção integral e de garantia da prioridade absoluta na adoção de políticas públicas e de medidas adequadas para assegurar a dignidade das crianças. Nossa lei maior positivou o direito fundamental ao não trabalho, antes dos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E proíbe também o trabalho em ambiente insalubre, perigoso e noturno antes dos 18 anos. A fixação da idade mínima para adolescente ingressar no mercado de trabalho de forma segura tem o escopo de garantir seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, com o objetivo de assegurar a formação, a integridade, a educação, o lazer e a convivência familiar das crianças e adolescentes. Nossa Constituição assegura a proteção integral e prioritária às crianças, aos adolescentes e aos jovens, por meio de políticas sociais básicas, como saúde, educação, profissionalização, direito à política de assistência social para crianças em situação de risco e vulnerabilidade social e também a políticas de garantia de direitos. Combater o trabalho infantil e materializar os direitos das crianças e dos adolescentes são deveres da família, da sociedade e do Estado, no qual está inserido o município, que detém autonomia política e administrativa.
As desigualdades sociais e econômicas de nossa sociedade não autorizam o trabalho antes da idade mínima. Pelo contrário, essas desigualdades são, ao mesmo tempo, causa e consequência desta chaga social. Isto porque a pobreza empurra a criança e o adolescente para as piores formas de trabalho infantil, como, por exemplo, o trabalho em ruas, praças, logradouros e até mesmo para o tráfico de drogas, que estão inseridas entre as piores formas de trabalho infantil. O trabalho precoce aprisiona os jovens na pobreza, que é transmitida como herança para as futuras gerações. Por outro lado, oportunizar educação inclusiva, de qualidade e de preferência em tempo integral, assim como qualificação profissional de qualidade aos jovens, elimina o trabalho infantil e rompe o ciclo da pobreza que é passado de pai para filho. E, via de consequência, faz nascer a esperança nos jovens por melhores condições de vida e melhor inserção na sociedade. Portanto, senhores, a assinatura da Carta de Compromisso para promover a infância e combater o trabalho infantil é o primeiro passo para construirmos um Brasil mais justo e solidário para todos, com menos desigualdades sociais e econômicas. E assim eu encerro a minha fala e devolvo a palavra ao cerimonial. Passo a palavra ao promotor da Infância e Juventude, Dr. Marcos Akira. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento o Dr. Moza, juiz do trabalho, a quem eu cumprimento, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, a doutora Renata, combativa procuradora, a quem cumprimento o público presente, os candidatos. Eu fiquei muito feliz com o convite que recebi de estar aqui presente, nesse momento tão especial em que a iniciativa da Justiça do Trabalho, junto com esse grupo, procuradores, enfim, organizações sociais, atento a um problema social, previamente convida os nossos possíveis, um dos senhores será o nosso governante aqui municipal, antecipando isso e já chamando para esse prévio compromisso. Estão de parabéns nessa iniciativa. Eu acho que deveríamos até fomentar em outros compromissos, estou há um pouco mais de 10 meses na Promotoria da Infância como titular aqui em Presidente Prudente. E cada dia que passa, que eu vejo nos olhos de cada adolescente, me dá uma tristeza muito grande. Resultado de falta de política pública, resultado de falta de compromisso, sobretudo das autoridades públicas. E realmente, esse trabalho infantil do tráfico é absurdo. A campanha está fazendo os senhores saírem da bolha e enxergar esse verdadeiro problema, esse câncer que nos assola a nossa sociedade. Nós temos um colega promotor que cumpre pena praticamente privativa de liberdade por ter a coragem de enfrentar o crime organizado. É muito difícil vê-lo todos os dias, ele e sua família cumprindo pena por ser uma pessoa de bem e de não recuar, não dizer, jamais abaixar a cabeça à criminalidade. Está lá e muito nos honra, muito nos representa. Todos sabem de quem que eu estou falando, doutor Lingo aqui. Mas isso é uma das funções do Estado que envolve o Ministério Público, mas o que esse compromisso de hoje envolve, sobretudo, essa atenção especial na infância e juventude. O trabalho da criança e do adolescente é o estudo. Nós temos que formá-los para que eles tenham cidadania. E essa formação que envolve, sobretudo, na construção de neurônios. Estudo de Harvard, feita por 20 anos,
eles descobriram que os neurônios que as crianças se formam até os 2 anos de idade, estimulado a partir do sexto mês de gestação, a diferença é tão absurda, que a redução de criminalidade, dificuldade no aprendizado, envolve simplesmente outro cidadão. E aí esse compromisso também, um deles que eu acho que é um dos nossos propósitos, que nós vamos levar mais para frente, junto com o poder público, com o futuro prefeito, porque é isso que nós queremos, tratar da base. Não adianta a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, se nós não deixarmos filhos melhores para esse mundo. Então, parabenizo a iniciativa e também parabenizo os candidatos. Não é fácil sair candidato, enfrentar as ruas, enfrentar o sofrimento do povo. Isso é muito difícil. E só quem está na rua, só quem está lidando diretamente com a sociedade, está vendo o sofrimento, o quanto a sociedade ela está doente, e precisamos sim nos unir para resolver esse problema social tão grande que nos assola. Eu tenho um sonho, peço a Deus, quando eu for, ter um país melhor, ter uma cidade melhor. É isso que eu quero. Luto por isso, dentro da minha função, e eu torço e oro para os senhores, aquele que for eleito, que olhe para essa sociedade, olhe para esse povo, que tanto precisa, né, de uma atenção especial. E eu tenho certeza que aquele que for eleito vai levar essa bandeira em frente, e o fato de estar aqui já envolve esse prévio compromisso com o interesse público, que na área da infância, que é área tão sensível, tem que sim ser tratado com prioridade. Obrigado. Convido agora a doutora Renata Aparecida Crema Botasso, representante do Ministério Público do Trabalho, para fazer a leitura da Carta Compromisso dos candidatos. Carta de Presidente Prudente contra o Trabalho Infantil. Proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Preâmbulo. Considerando que em 1924 a Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra sobre os Direitos das Crianças, considerando que no ano de 1948 a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo número 25 faz menção à criança como detentora do direito a cuidados e assistência especiais. Considerando que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, a qual, em seu preâmbulo, reconhece que a criança, para seu pleno e harmonioso desenvolvimento da personalidade, deve crescer no seio de sua família, em ambiente de felicidade, amor e compreensão. Considerando que o artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança dispõe que os Estados-partes se certificarão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à segurança, à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada. Considerando que, há cerca de 31 anos, a Convenção sobre os Direitos da Criança é o mais abrangente de todos os tratados e instrumentos legais em favor da promoção e proteção dos direitos da criança, considerando que a Convenção sobre os Direitos da Criança reconhece o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para a sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social, e também impõe que os Estados-partes tomem medidas legislativas, sociais e educacionais para assegurar a aplicação deste artigo, considerando que o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, anterior à Convenção sobre os Direitos da Criança,
estabeleceu ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando que a Assembleia Geral da ONU aprovou por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, que entrou em vigor no ano seguinte, considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a absoluta prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, b, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, c, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, d, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, considerando que em 2000 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou 2 protocolos facultativos em complementação à Convenção, um sobre vendas de crianças, exploração sexual e pornografia infantil, e outro sobre envolvimento de crianças em conflitos armados, e o Brasil ratificou esses 2 protocolos em 2004, considerando que em 2009 o Brasil ampliou a escolaridade obrigatória, universalizada e gratuita, que agora deve ser assegurada dos 4 aos 17 anos de idade, considerando que em 2014 foi adotado o 3º protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre um procedimento de comunicações, permitindo que as crianças ou seus representantes apresentem reclamações, apelações e petições contra qualquer Estado que tenha ratificado o protocolo, sendo que o Brasil ratificou tal protocolo no ano de 2017, considerando que, de acordo com a meta 8.7 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 8, Agenda 2030 das Nações Unidas, o Brasil obrigou-se a tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de criança-soldado, e até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas, considerar que a Assembleia Geral da ONU adotou resolução que declara 2021 como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Passamos à segunda parte do documento, que é o termo de compromisso que os candidatos irão assinar, em que declaram: nós, candidatos a prefeito da cidade de Presidente Prudente, no pleito eleitoral de 2020, firmamos perante o Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente e Região e o Ministério Público do Trabalho o compromisso público de, uma vez eleito, enquanto ocupante oficial do cargo eletivo a prefeito, executar e propagar os objetivos abaixo descritos. 1. Priorizar, preservar e divulgar os direitos das crianças e dos adolescentes como um conjunto para sua proteção integral. 2. Defender o acesso amplo das crianças e dos adolescentes aos serviços públicos de qualidade, universalizado e integral para as áreas de educação, saúde, cultura e lazer. 3. Promover medidas para a conscientização sobre os malefícios que causa o trabalho infantil e sua desnaturalização, bem como a extinção de todas as formas de trabalho precoce. 4.
combater a exploração econômica infantil por meio de trabalho precoce, abuso ou exploração sexual. 5. Incentivar o fomento ao acesso à aprendizagem e à qualificação profissional para adolescentes e jovens, como estratégia de fortalecimento ao desenvolvimento futuro de trabalho seguro e decente. 6. Divulgar os canais oficiais para denúncias de casos de trabalho ou exploração infantil. 7. Apoiar e fortalecer as ações e as campanhas realizadas pelo Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente Região, destinadas ao enfrentamento e eliminação dessa chaga social. 8. Sensibilizar a sociedade e a comunidade sobre a necessidade de fortalecimento do sistema especializado de justiça e da justiça do trabalho e seus juizados especiais da infância e da adolescência para tratar de um tema sensível que possibilite viabilizar a concretização da tramitação prioritária de processos e políticas públicas e promoção dos direitos da criança e do adolescente. 9. Proporcionar, no âmbito da competência federativa do município, educação infantil em creches e pré-escolas e ensino fundamental de qualidade, gratuitos, universalizados, atrativos, integrais e em períodos também integrais, preparando crianças e adolescentes para o ensino médio e para o desenvolvimento pleno de suas capacidades. 10. Propor, encaminhar e executar, enfim, políticas públicas para eliminar o trabalho infantil, bem como promover a formação prioritária e absolutamente integral de crianças e adolescentes para o pleno exercício da cidadania. Eu tenho conhecimento que esse documento foi previamente encaminhado a todos os candidatos, então, assim, todos têm conhecimento do seu teor, a leitura é para formalizar o ato, e também para formalizar, eu questiono, né, eu até gostaria de falar, mas para não, eu vou emendar aqui o questionamento. Questiono se dos candidatos presentes, e que eu me alegro de ver que a maioria compareceu e já teve o conhecimento desse compromisso, mas para formalizar, eu questiono se algum dos candidatos presentes tem algo a opor ou é contra alguma cláusula desse compromisso. Então, eu solicito que, se tiver alguma coisa contra, que levante a mão neste momento. Então, estando todos de acordo com o compromisso, nós vamos passar a receber as assinaturas. E agradeço, como já dito pelo Dr. Moser, pelo Dr. Akira, esse compromisso tão valioso, porque nós que trabalhamos há tanto tempo, né, eu há quase 20 anos no Ministério Público do Trabalho, com esse problema, né, sei da importância das políticas públicas, porque não adianta um só lutar sozinho, por isso que nós temos o Fórum de Prevenção, e a importância das políticas públicas nessa luta. Por isso, a minha alegria de ver que a maioria dos candidatos acolheu, né, a nossa proposta e está presente hoje para a assinatura desse compromisso. Muito obrigada. A partir de agora, vamos convidar os candidatos presentes, por ordem alfabética, pelo nome de urna de cada um, a comparecerem aqui na frente. Como são várias assinaturas, o Dr. Moser pediu para que nós chamássemos de 3 em 3. Tá ok? Então, convido para estar à frente da mesa. Então, só um minuto. Considerando que são 9 candidatos que vão assinar, e eu coloquei o nome de todos na carta. Então, se preferirem, a gente pode distribuir para ir assinando, ou chamam 3 em 3 aqui na frente, porque vão ter que assinar 10 cartas, né? Eu vou entregar uma para cada candidato e o fórum vai ficar com uma carta. Tá? Então, eu acho que mas é melhor chamar aqui, vai assinando, assina as 10 e aí a gente chama mais 3. Pode ser assim?
Chamamos os candidatos Ed Thomas, Engenheiro Laércio e Guilherme Piai. Convido João Figueira, Juliano Borges e Luiz Valente. Convido agora os candidatos Major Glauco, Marcos Lucas e Nelson Bugalho. Senhores presentes e aqueles que nos acompanham ao vivo pelo canal da TV Câmara,
informamos que a Carta de Presidente Prudente contra o trabalho infantil, proteção dos direitos das crianças e adolescentes, foi assinada pelos candidatos a prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, Engenheiro Laércio, Guilherme Piai, João Figueira, Juliano Borges, Luiz Valente, Major Glauco, Marcos Lucas e Nelson Bugalho. Passo a palavra ao juiz do trabalho e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescente do TRT da 15ª Região, excelentíssimo senhor doutor Moser Luiz Silva Brenes, para suas considerações finais e encerramento desta reunião. Bom, antes do encerramento, eu recebi uma mensagem aqui solicitando duas saudações. O doutor José Roberto Dantas Oliva está assistindo o evento pelo canal oficial da TV da Câmara e desejou parabéns aos candidatos pela disponibilidade e pelo compromisso assumido, né? E também o desembargador João Batista Martins César, que é o presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, também está acompanhando o evento e parabenizou todos os candidatos que assinaram a carta e o nosso fórum também está nos parabenizando pela iniciativa em colher a assinatura. E, para finalizar o nosso evento, sei que todos têm seus compromissos, eu desejo sucesso a todos na campanha, né? E que seja uma campanha limpa, como está sendo, e aquele que for eleito, um bom mandato e sucesso. Obrigado a todos.